O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivendo ainda na liturgia da Igreja a chamada oitava de Natal, que significa, de maneira explicada muito simplesmente, uma extensão das celebrações do dia 24 e do dia 25. É como se aquele dia não possuísse liturgicamente apenas 24 horas, mas se estendesse ao longo de 8 dias, dada a importância de sua celebração. Essa é a razão pela qual, dentro das alegrias da oitava de Natal, a Igreja coloca como centro desta liturgia a Sagrada Família de Nazaré. Aqui nós encontramos alguns textos que foram sabiamente escolhidos pela Igreja, que nos apresentam alguns critérios muito práticos para que nos tornemos minimamente parecidos com a família que teve a graça de educar o Messias. Encontramos de imediato, logo na primeira leitura do livro do Eclesiástico, algumas indicações que nos são práticas, simples, claras e objetivas. Depois, São Paulo prossegue reafirmando cada uma delas e dando por meio das suas palavras algumas indicações para o esposo, para a esposa e para os filhos. E nós queremos falar sobre cada uma delas. São Paulo, ao escrever para os Colossenses e se dirigir, portanto, já às famílias cristãs, seguidoras de Jesus, dá às esposas o seguinte conselho: mulheres, sejam solícitas para com os vossos maridos. Então, que em algumas situações aparecem imediatamente algumas mulheres e dizem: a Bíblia é machista, quer que as mulheres estejam sempre à disposição dos homens, querem que nós estejamos submetidas ao patriarcado e a tudo aquilo que vem para oprimir a nossa condição de feminilidade, etc. E por aí vai. Falta de compreensão bíblica dos textos e dos seus significados.
Isso porque a palavra que foi usada nesta tradução foi solícita, mas na maioria das traduções, e talvez não seja posta para evitar que se escandalize um pouco a sociedade contemporânea, é submissa. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E é então que a coisa fica ainda mais grave. Porque a palavra submissão nos parece, sobretudo na linguagem comum, uma espécie de subserviência, de algo que hierarquicamente está abaixo do outro e, portanto, nos parece absurdo e seria se a interpretação fosse aquela que é feita pelo mundo. A exegese da Igreja a respeito desse texto, no entanto, é muito mais profunda e vai para além desta palavra que usualmente pode nos assustar. Submissão significa estar sob a missão, ser um suporte forte para a missão daquele que é o cabeça da casa, ter a capacidade de ser solícita, no sentido de usar a sabedoria que de Deus recebeu, com aquelas particularidades que são próprias da mulher, da feminilidade, a serviço não do homem, mas da família. Mulheres, Deus vos confia a missão de ser a sabedoria de vossas casas e a vossa solicitude, a vossa capacidade de colocar-se com o vosso esposo junto na missão poderá salvar a sua casa. Depois, o Senhor vai ao encontro, por meio da palavra de São Paulo, aos maridos. E eu preciso dizer que a exigência bíblica com relação aos homens, ela é muito mais difícil de ser obedecida do que aquele pedido que é feito às mulheres. Amai e respeitai as vossas mulheres. E num outro texto, esclarece qual é a condição e a medida desse amor. Amai as vossas esposas, como Cristo amou a sua igreja. Eu vou repetir. Maridos, quem aqui é marido, levante o braço, por favor. São poucos os maridos. Muito bem. Essa palavra é para vocês. Maridos, amai as vossas esposas como Jesus Cristo amou a sua igreja. E me permita dar uma notícia para você. Jesus Cristo amou a igreja com preço de sangue, morrendo na cruz e sofrendo todo tipo de escárnio e de humilhação. Esta é a medida do vosso amor por vossas esposas. Um amor que se entrega, um amor abnegado, um amor respeitoso, um amor disposto a sofrer qualquer espécie de humilhação para protegê-la, porque foi assim que Jesus Cristo amou a sua igreja. Se isto dá ainda a impressão de que, no sentido das relações estabelecidas pelas Escrituras, o homem está numa situação melhor do que as mulheres, é sinal de que você não entendeu as Escrituras. Não se trata de percebermos no texto das Escrituras alguma hierarquia nas relações familiares. Se trata de entender as particularidades nas relações familiares. Não existe dentro da sua casa alguém que seja maior e alguém que seja menor. Existe alguém que precisa ser solícito e submisso no sentido de estar ao lado da missão. Existe um outro que está vocacionado, sobretudo os que receberam de Deus a vocação no matrimônio, a capacidade de amar a preço de sangue, se preciso for, aquela que Deus colocou na sua vida para ser cuidada e amada. Por isso, homens que aqui estão, tomem vergonha na cara e amem as vossas esposas.
como Cristo amou a sua igreja. E por fim, São Paulo não poderia deixar de falar e de confirmar aquilo que está no livro do Eclesiástico acerca dos filhos, convidando-os a uma obediência. Talvez, e hoje os textos se tornam polêmicos, porque eles divergem em absoluto daquilo que pensa a nossa sociedade. Atualmente, nós encontramos-nos numa situação em que adoramos falar, por exemplo, sobre o tema da liberdade. Eu, graças a Deus, sou muito atento às redes sociais. Muitos dos paroquianos, inclusive, jovens ou não, veem as minhas postagens no Instagram e eu fico observando como existe uma sedução enorme, seja na letra das músicas, seja talvez, quem sabe, nas imagens, nas pichações por aí e tudo aquilo que parece revolucionário para falar sobre liberdade. E obediência tornou-se algo absurdo. Obediência tornou-se algo para pessoas bobas. A obediência tornou-se um conceito para gente que não tem personalidade. E os nossos filhos estão se alimentando dessas ideias. E nós também. Quantos já não dissemos em algum momento? Lá em casa, graças a Deus, eu sou amigo dos meus filhos. Amigo uma ova. Você precisa ser o pai dos seus filhos, você precisa ser a mãe dos seus filhos, e eles precisam aprender a obedecer aquilo que você diz e aquilo que você manda. Porque quem manda naquela casa é você, ou você sim é um idiota. Isso não exclui uma relação de amor. Isso não exclui uma relação de proximidade. Isso não exclui um afeto de quem se preocupa, de quem se ocupa, de quem provê, de quem está disposto a oferecer a ele e a ela tudo aquilo que for possível e necessário. Mas amigo não tem relação de obediência, é de igual para igual. E não é essa a relação que nos pede a Escritura. É uma relação de quem compreendeu que fora dada por Deus aos pais um caráter de autoridade e nós precisamos nos submeter. Atenção, na medida em que o padre fala, talvez somente os casais mais jovens pensem nesse sentido com os seus filhos, mas o seu pai de 90 anos deve exercer sobre você a autoridade. A sua mãe de 80 anos precisa exercer sobre você um sentimento absoluto de submissão e respeito. Meus irmãos, se nós repararmos nas outras indicações das Escrituras ao esposo e à esposa, o Senhor dá alguns condicionamentos. Sede solícitas e disponíveis por essa razão. Sede maridos amáveis com as vossas esposas, porque Cristo foi com a igreja. Mas é interessante, quando toca no tema da obediência, Deus não nos condiciona. Deus não nos explica. Deus não nos dá razões. Deus não se justifica. E a razão é muito simples. A razão, meus irmãos e minhas irmãs, está no fato de que a obediência é o meio mais fecundo de irmos para o céu, porque combate frontalmente a soberba, aquela que expulsou Satanás do céu. O demônio pode nos enganar de muitos modos, pode se apresentar a nós fantasiado de muitos modos, mas nunca de quem é humilde e obediente. Nunca. Satanás é capaz de fantasiar-se de muitas virtudes, mas a da humildade e a da obediência,
A estas virtudes ele tem horror, porque são elas as mais fecundas para a nossa santificação. E você já deve ter vivido uma experiência em que humilhar-se e obedecer foi talvez a mais difícil da sua história, mas eu trago a boa notícia. É essa experiência de humilhação e obediência que escancara para nós as portas do paraíso, porque foi isso que nosso Senhor viveu na cruz. Nesse sentido, se estamos falando da cruz de Cristo como centro e referência das nossas famílias, é preciso que aprendamos a não terceirizar as nossas responsabilidades. Vou explicar a que me refiro. Numa homilia como a de hoje, quando nós celebramos a Sagrada Família de Nazaré, a tendência natural de nossa parte é ir mentalmente pensando naquelas pessoas que vivem diferente do ideal proposto pela igreja e apresentado pelo padre. Eu posso dar a minha cara a tapa se metade das mulheres que estão aqui não pensaram: ai, meu marido devia estar aqui para ouvir isso. Não vou pedir para levantar o braço porque seria muita humilhação. Ou alguns pais pensaram: ah, se meu filho tivesse aqui. Gente, ele precisava escutar aquilo que o padre estava dizendo. Por quê? Porque nós estamos terceirizando as nossas responsabilidades. A culpa é do meu filho, a culpa é da minha filha, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu sobrinho, a culpa é do meu avô, a culpa é da pessoa que mora lá e vive assim. Esqueça o outro, não terceirize a sua responsabilidade. Tome vergonha na sua cara, converta-se e entregue o outro à misericórdia de Deus, porque Ele é quem resolve o resto. A conversão é pessoal, a salvação é pessoal, a obediência é pessoal. O problema é que nós esperamos que a vivência destas relações que estão expostas na palavra de Deus nos traga efeitos imediatos. Ou seja, eu quero obedecer aquilo que está posto na palavra de Deus para que a minha família seja abençoada. Eu quero obedecer aquilo que está posto na palavra de Deus para que haja dentro do meu lar prosperidade. Eu quero obedecer aquilo que está apresentado nesta solenidade da Sagrada Família, dentro do contexto da palavra de Deus, para que tudo na minha casa dê certo. Meus irmãos, não se trata de dar certo, de dar errado, se trata de obedecer gratuitamente aquilo que Deus nos pede, porque nós cremos e amamos e sabemos que se obedecermos aquilo que Ele nos pede, atenção, a promessa é essa: nós herdaremos o reino dos céus. Não estamos aqui interessados nos benefícios imediatos que o nosso serviço e a nossa obediência a Deus pode trazer, porque isso faria de nós uma multidão e, digamos, uma congregação de interesseiros que buscam a Deus, que obedecem a Deus, esperando que de Deus imediatamente nos venha a recompensa. Não é essa a nossa relação com o Senhor. Queremos mulheres solícitas, queremos maridos amorosos, queremos filhos obedientes, porque queremos, sobretudo, herdar o paraíso. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais o Senhor nos dará por acréscimo. Obedeça aquilo que pede o Senhor. Acredite com uma confiança e com uma esperança cega, como nós costumamos cantar, e poderíamos cantá-la, inclusive, o que agrada a Deus. Uma esperança cega na misericórdia e nas promessas de nosso Senhor, que muitas vezes, meus irmãos, são demoradas e difíceis. Jesus, eu tanto rezo, eu tanto te sirvo, eu tanto estudo a palavra,
Eu estou com o joelho no chão por esse meu filho há mais de 10 anos e nada acontece. Se eu fosse um padre charlatão, para não usar os termos de outra religião, eu poderia dizer para você: Deus tem uma vitória na sua vida. Eu não sei se Ele tem. Talvez Ele não tenha. Talvez nessa batalha aqui nessa terra, é triste dizer para você, vai ser difícil, duro assimilar que esta vitória em específico você não terá. Porque nós não sabemos. O que sabemos é que Deus é Deus. Eu sou o servo, Ele faz o que quer e eu estou disposto a obedecer, porque quem manda na minha vida é o Senhor. Porque quem rege a minha casa é o Senhor. Porque quem rege a minha história é o Senhor. E não eu, com a minha vã filosofia, com a sabedoria que acredito ter. Hoje, como fruto desta Eucaristia, a última dominical deste ano, nós queremos pedir a Jesus esta graça, a de sermos esposas solícitas, a de sermos maridos amorosos, tal como Cristo amou sua igreja, e a de sermos filhos obedientes, para que recebamos, não nesta terra, recompensas imediatas, mas para que de Deus herdemos o céu por termos caminhado em obediência à sua palavra. Amém? Quem quer rezar pela própria família, diga eu. Fique de pé e nós vamos rezar pelas famílias. Quem deixou alguém em casa, levanta o braço e diga eu. Eu queria que você estendesse o seu braço para a sua casa. E nós queremos rezar por aqueles que você deixou lá. Feche os seus olhos por um instante. E nós queremos, Senhor, na noite de hoje, com essa nossa oração, entregar-se à esperança cega que temos na Tua misericórdia. Essa que convence o nosso coração de que tudo aquilo que nós pedirmos com fé será atendido do Teu jeito, Jesus. E eu queria que você fizesse a oração com esses termos: do Teu jeito, Jesus. Toca esta pessoa. Pode inclusive dizer baixinho o nome da pessoa para Jesus. Toca do Teu jeito, Jesus, este meu esposo, esta minha esposa, este meu filho, esta minha filha, do Teu jeito, Jesus, do jeito que queres, na hora, no Teu momento. Irmãos, mais de que uma oração de intercessão, nós queremos fazer uma oração de entrega. Com esse ano que se finda, nós queremos entregar a Jesus os excessos de preocupação. Nós queremos entregar a Jesus os excessos de aflição por causa da conduta dos nossos filhos, dos nossos maridos, das nossas mulheres. Nós queremos entregar a Deus numa expressão de despojamento, de entrega total, de uma esperança cega. Nós nunca, graças a Deus, ou pelo menos a maioria, ficamos cegos. Mas já tivemos em alguma ocasião que andar na escuridão. E é difícil caminhar na escuridão, porque nós temos medo do que está na frente. Nós temos medo de nos bater em alguma coisa, ou de que alguém nos faça mal, aproveitando-se daquela escuridão. Pois bem, com o Senhor nós caminhamos na escuridão, mas Ele está de mãos dadas conosco. E nós confiamos. Nós confiamos porque a misericórdia de Deus é maior que o medo que sentimos na escuridão. Obrigado por nos tomar pela mão, Senhor. Obrigado por nos conduzir nesta oração de entrega. Obrigado por nos permitir depositar a confiança que temos na Tua pessoa, menino Deus encarnado, de que tudo segundo a Tua vontade irá bem, segundo o Senhor, não segundo a nossa carne. Rezando, continue orando por esta pessoa, que o Senhor te vá conduzindo nessa oração. Que agrada a Deus,
É que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Eu queria que você, antes de nós cantarmos, que você reparasse o que é que nós estamos cantando. O que é que nós vamos cantar? O que agrada ao Senhor na minha pequena alma é que eu ame a minha pobreza. É que eu ame a esperança cega que eu tenho em sua misericórdia. Que seja essa a nossa oração. Repare no que você vai rezar, para que o teu coração seja cheio deste dom de uma confiança cega na misericórdia de Deus. Que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega juntos. É a esperança cega que tenho sua misericórdia. É a esperança cega. É a esperança cega que tenho sua misericórdia. Se você confia na oração que fez e que o Senhor ouvirá a tua prece, diga com confiança: amém. Diga mais forte: amém. E aplauda com alegria o Senhor que escuta a nossa voz e entende a prece do nosso coração. Força na sua palma, para a sua família, para a sua fé, para a sua oração, para aquilo que Deus opera em nós. Amém. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Tu quer ler aqui? Todas as famílias. Vida eterna. Amém. elevemos, irmãos e irmãs, as nossas preces, pedindo que pela intercessão de Maria e de José, as nossas famílias sejam alcançadas e protegidas pelo Senhor. Renovai, Senhor, todas as famílias, Ai, Senhor, todas as famílias, para que na igreja cresça o clima de família, de paz, de mansidão e de bondade que Jesus experimentou na casa de Nazaré. Oremos. renovai, Senhor, todas as famílias, Para que em toda parte se respeite a instituição familiar, na sua natureza e dignidade. Oremos. renovai, Senhor, todas as famílias, Para que em todas as famílias do mundo os seus membros saibam perdoar-se mutuamente, se algum tiver razões de queixa contra o outro. Oremos. renovai, Senhor, todas as famílias,
para que a luz de Cristo ilumine os casais novos, reanime os que arrefeceram no amor e brilhe como o sol sobre os que se amam, oremos. Renovai, Senhor, todas as famílias. Para que todos os lares da nossa paróquia sejam escolas onde se aprendam a imitar a família de Jesus, de Maria e de José, oremos. Renovai, Senhor, todas as famílias. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós os oferecemos, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e pedimos pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e do bem-aventurado São José, que firmeis nossas famílias na vossa graça, conservando-as na vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, no mistério do Natal que celebramos, invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Gerado antes dos tempos, entrou na história da humanidade para erguer o mundo decaído. Restaurando a integridade do universo, introduziu no reino dos céus o homem redimido. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que veio em nome do Senhor. Bendito aquele que veio em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício